Alegria de viver. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita. Porquê que é alegria de viver, Sérgio? Porque viver é uma alegria. Às vezes. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Alegria de Viver. Bruno, Então, tenho tudo bem? tudo. Tenho uma pergunta para ti. É. Preferias ter, tipo, o teu corpo normal... Não, o teu corpo normal não. Um corpo, tipo, mais fixe, assim. Pronto, ok. O teu corpo, mas em forma. Mais em Ok, forma. ok, fixe. Com cabeça de galinha. E tinhas uma cabeça de galinha. Já não me fizeste isso? Se calhar já fiz parecido. Até no Alegria de Viver acho que já É me fizeste possível, isso. é um Ok. dilema, é uma questão que para mim perturba. Mantém-se, não é? E Sim. tu pensas, Mantém-se fogo, como é que ainda ninguém chegou ao fundo desta questão? mantém-se atual. Eu Ok. às vezes dou por mim e ponho a pensar nisto. Então a primeira opção é essa. Eu acho que devíamos fazer uma coisa, que era, à medida que vamos gravando isto, e há pessoas que nos estão a ver, não Sim. só a ouvir, mas acho que devíamos ir fazendo ao mesmo tempo uma ata. Sim. E fazíamos a ata dos 100 e tal episódios que já gravámos. Não, eu não preciso. Eu às vezes ouço os episódios. Tu é que nunca fizeste isso. Já alguma vez ouviste um episódio de Alegria de Viver? Já. Mentira. Uma parte. Ouvi sim. Mentira. Ouvi sim. Eu já ouvi, antes era eu que os editava e metia as sinopses e volta e meia ouço para saber o que está a acontecer e para atualizar o Instagram. Ok. Mas instagram.com/alegria de viver Anda lá, podcast, sim. né? Ok, e então, a primeira opção, teu corpo, cabeça de galinha, O meu corpo, mas em fixe. em mais fixe. Ok. Tu tens um excelente corpo, eu diria que é um 18, então vamos apontar ali para o 20, não é? Pronto, quem não está a ver que faça o seu retrato, imaginação. Tipo, não és um The Rock, mas estás ali. Mas era isso que eu poderia ser. Sim, eras. Podia ter o corpo do Dwayne The Rock Johnson. É isso? Tinhas o corpo do Mas The com Rock, cabeça de mas galinha. com a cabeça de galinha. Mas não cérebro de galinha. Tipo, tinhas o teu cérebro Era normal. mas tinha um bico. Tinhas um bico. E tinha penas na cabeça. Tinhas penas na Ou era cabeça. tipo rapado, com uma crista só assim, uma coisa Não, tinhas- esponjosa pendurada Tinhas no penas, tinhas crista, tinhas um bico, mas tinhas dentes. Podias comer como pessoa. Eras uma galinha com dentes. meio. Não podia era sorrir, Pois, não é? não dava para sorrir. Tinhas o bico, mas Abria tinhas o bico. dentes porque, como tinhas o corpo de pessoa, não podias ter moela. Não é? Ok. Tipo, sim, eras isso. Ou, Pronto, era corpo de galinha, cabeça normal. Corpo de galinha com todos os poderes do corpo de galinha, não é? que é qual? É voar um bocadinho. Ah, Podias dar assim e os voar saltos só quando é grandes. para fugir, quando estou assustado, não é? Sim. Sempre que me assustasse na rua, ia É. sendo atropelado, voava um bocadinho. E se te cortasse a cabeça, tu podias andar um bocado ainda. Mas havia a possibilidade de eu me vestir por cima do corpo de galinha? Podias vestir, desde que fosse tipo assim umas jardineiras. Mas tinha sempre... Ou seja, eu se andasse na rua, as pessoas iam reparar que eu tinha corpo de galinha, até porque tinha Era penas demasiado assim no rabo. óbvio. Ok. Sim. E o tamanho. Eras tipo... Mas não era o tamanho de uma galinha normal. Era o tamanho de uma galinha normal. Ai, assim pequenito. Sim, pequenino. E Com a cabeça grande. do- E com a cabeça de... Oh, então, já... Então, mas espera. E se fosse ao contrário, era o corpo Ou podias do ter, The o que é que Rock? preferes? Eu dou-te a escolher. Eu estou generoso, dou-te a escolher. Se escolheres a segunda opção, podes ter ou a cabeça de tamanho normal ou a tua cabeça, mas do tamanho da cabeça de galinha, mais pequenina. É que nem sequer tem a hipótese de repente o corpo de galinha ter a proporção Não, que não, permita não. transportar a minha cabeça Não. em tamanho normal. Não, tu eras pequenino. Ou seja, tinha uma cabecita. Sim, uma cabeça Então, mas- pequenina ou uma cabeça grande. Então, mas isso, os centímetros cúbicos do meu cérebro, se tivesse uma cabeça pequenita, não tinha inteligência. Não, é isso? eras mais inteligente, tinhas mais sinapses. Ia. Pronto. Acho que preferia ter a cabeça de galinha. Preferias um corpo normal, Corpo normal. mas não podias voar com o corpo Não, normal. Não. Não podias pôr ovos. Está tudo bem. O que é que achas que funcionava melhor no stand-up? Tu apareceres num palco
a fazer cabeça de... com uma cabeça de galinha? Sim. Então, obviamente, iria fazer como muitos deles, não é? Que utilizam as suas caras esquisitas para fazer comédia sobre si próprios. Pois, Eu ia tinhas dizer, esse bónus. sim, vamos tirar a galinha do meio da sala, não é? Sim. E começava logo a fazer autocomiseração e não sei o quê. E começavas a cacarejar, não é? Sim. Por exemplo, não podia fazer stand-up no nascer do sol. Não. Sim, estás a ver? Eras... Ah. Vê, já estás a ver logo o Estou a ver copo o meio ângulo. cheio. Sim, sim. Aliás, porque era a primeira coisa que eu ia fazer se tivesse uma cabeça de galinha é ir para cima de um palco, mostrar a minha E cabeça se de fosse galinha tipo toda. uma galinha centauro? Que tipo, tinhas o corpo da galinha, mas a sair do pescoço da galinha era o teu tronco, com braços. Tinhas Mas braços. aí tinha de ser uma coisa proporcional, não é? Não, era proporcional, eras pequenino, era pequenito. Tinhas um corpo pequenino, pai, do tamanho do tamanho do nenuco. Só que saías assim da galinha com braços e tinhas... Podias Opa, fazer... sim. Podias lutar boxe. Sim, porque assim, as figuras mitológicas, no fundo, foram aquelas que se tornaram suficientemente conhecidas para aparecerem em livros, não é? Sim. Porque devia haver figuras mais pequenitas com essas mutações, não é? Com esses mashups de coisas estranhas, não é? Imagina um escaravelho que tinha pernas de bebê. Sim. E que caminhava. Sim, pô, é possível. Percebes? Essa figura mitológica dessa ninguém fala. Não, mas tu se fosses tipo um centauro galinha, podias, tipo, lutar boxe em lutas de galos. Tipo, estás a ver aquelas lutas de galos? Que Agressivas. dava peitadas, não é? Sim, e eles a darem bica. É agressivo, o galo é, mesmo agressivo. É agressivo, sim. Já acho que é, imaginas-te a lutar contra um galo assim, Pá, não. tipo ao murro. Não. Achas que ganhavas? Não, acho que não. Mas o quê? Em pessoa normal? Não, ou... tu tinhas braços. Tinhas braços? Braços, E corpo de galinha. E podias mandar murros ao galo. Ok. E podias levantar assim as asas para o E assustar. muitas vezes eles fazem uma dupla patada, não sei se já reparaste. Eles, Sim, com com as os patas. que têm lá o esporão, não é? Pois. Pois. E dão dupla patada no peito. Sim. Tu podias fazer isso. Podia fazer. Podias. Haver wrestling de Eu centauros estou a dizer galinhas. corpo de galinha, não, era o corpo de galo, então, Corpo para de teres galo? esporão. Ok. Sim. Se tivesse de fazer isso, Sim. sim, não sei se era a minha atividade principal. E podias inseminar galinhas, podia ser essa a tua atividade também. De ser um centauro, centauro galo de cobridor. Sim. Ok. Viajava em E motas, depois não é? podia era nascer. Viajava em motas daquele transporte de semi-animais vivos. Sim. Ia visitar os galinheiros, Agora- entrava lá de peito feito. Agora mas fiz a depilação. os teus filhos é que podiam nascer com tudo misturado. Tipo, podiam nascer galinhas com braços de humano, podia nascer galinhas mas com pernas de pessoa. Ok. Tipo, era assim, era esse risco. Se tu tivesses de fazer um mashup de ti, não é? No fundo, juntaste partes de ti a outro animal, qual seria? Juntar partes de mim a outro animal? Sim. Fazes como aquele filme do Rob Sim. Schneider, mas só te podias juntar para sobreviver se sofreste um acidente Sim. e o que eles tinham compatível era, sei lá, Mas eu juntar partes de mim a um avestruz. animal, eu não estou a ver nenhum animal que melhorasse com partes de mim. Não, mas Imagina. aqui a questão não é o animal. Aqui a questão é tu sobreviveres. Tiveste um acidente horroroso Sim. e tinhas de juntar uma parte de ti. Tipo, imagina, tipo um leão com os meus braços, por exemplo, que andava mesmo devagarinho, não é? Não, e tinha de E ficava começar... os braços doridos de andar de quatro patas. Não, ou então tinhas de começar a ser bípede, mas Sim. começavas com problemas de costas, percebes? Tens de ir ao fisioterapeuta Sim. com um tronco de leão. Ai, dói muito aqui abaixo no cóccix. E tinha de ser assim. Por exemplo, tu teres o corpo de leão, mas os braços, as patas dianteiras eram Sim. os teus braços e a cabeça. E a Mas cabeça. tinha juba à mesma. Mas, e as Sobreviveu patas de trás a eram as chuva. pernas. E as patas de trás eram as pernas, ou seja, andar de quatro patas. Assim, era como se estivesse de gatas, não é? Opa, sim. Ou imagina que os teus pés eram as patas dianteiras de uma girafa e a cabeça estava lá no topo também. Oh, isso eu achava piada. Era tipo uma espécie de farol, não era? Podia ser. Sim. Era fixe para ir a concertos. Pá, havia tudo. Sim, estava lá. Ih, calhou uma girafa ao homem. Oh,
Caraca, é sempre a mesma coisa. Calha-me sempre um gajo alto à frente. E para jogar basquete também dava. Se eu tivesse braços lá em cima do pescoço Não também. tinhas. Não tinhas. tinha. O pior é que estavas a jogar cá em baixo, ou Sim. tinhas muita destreza, não é? De repente o que fazias era meter o pescoço cá para baixo para ver o que é que estavas a Sim, fazer. mas podia treinar muito a jogar de cabeça. E os outros jogadores mandavam uma bola lá para cima e eu insistava com a cabeça. Quando muito jogavas voleibol, diria eu, de cabeça. Podia ser. Ou imagina, nos ressaltos eu metia lá a cabeça sempre de girafa Sim. e conseguia direcionar para os da minha equipa. Mas não Sempre. sei se seria fácil, por exemplo, jogar basquete. Imagina, no fundo isso é jogar basquete. Tu tens o pavilhão rasteiro, não é? No resto do Sim. chão. E tens as tabelas. E de repente faziam-te um pavilhão intermédio onde estavas 1 metro acima das tabelas. Isso é super difícil. E tinhas de insistir à mesma para as tabelas cá em baixo. Pois, se eu Isso é tiver, super difícil. se for uma pessoa era fácil. Ok. Mas Se fosse um gigante, era o melhor jogador de basquete de todos os tempos. Até podia ser um cepo, não é? já reparaste que isso se aplica só ao basquete, mas se calhar não ao futebol. Não, ao futebol é diferente. É diferente. É outro tipo uma de cena características. rasteirinha. É, A não ser que nem um rato, não é? Se tu fosses um rato sim, que ninguém te via no meio da relva, mesmo assim não dava. não dava. Não te sobrepunhas. Não. Lá está. Mas um jogador, um homem de 4 metros, seria o melhor jogador de basquete de sempre. Então era só esticar os braços Nem ao pé da precisava. tabela. Nem precisava. Se fosse 4 metros, não precisava Não esticar os precisava, braços. não. Davam e ele metia lá Bastava dentro. pôr os braços ao nível do peito e Sim. já estava dentro da tabela. Tá. É isso. Fogo. Extraordinário. Este episódio foi sobre mutações. É Foi. isso. Mais É ou darwinismo. menos. É. Alegria de viver. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita. Porquê que é alegria de viver, Sérgio? Porque viver é uma alegria. Às vezes.